Olá, bem-vindos a mais uma análise Os Assuntos Atuais. Sabe, quando a gente fica doente ou alguém que a gente ama precisa de ajuda, a gente entrega a nossa confiança total nas mãos de médicos, de enfermeiros. A gente acredita que eles estão ali para uma coisa, para curar. Mas e se essa confiança fosse quebrada do jeito mais cruel que existe? E se a pessoa que deveria salvar uma vida fosse exatamente quem quer tirar essa vida? Essa é a pergunta assustadora que a gente vai explorar hoje. E olha, esse cenário horrível não é ficção, não é roteiro de filme de terror. É um fenômeno real que acontece de verdade e é até estudado pela criminologia. É o perfil do chamado anjo da morte. Vamos entender como isso funciona. Então, o que é um anjo da morte? Basicamente, é um profissional de saúde que, em vez de usar o conhecimento para salvar, usa para matar. Eles se escondem justamente onde deveriam ser mais confiáveis, usando a confiança como a maior arma e o melhor disfarce. E o mais impressionante nisso tudo é que, embora o resultado final seja o mesmo, a morte, os motivos na cabeça dessas pessoas podem ser completamente diferentes. Não existe um tipo só de anjo da morte. Vamos dar uma olhada nos 3 principais perfis. Primeiro, tem o assassino por misericórdia. Ele acha, na cabeça dele, que está aliviando o sofrimento de alguém. Depois, vem o sádico. Esse aí sente prazer mesmo, em ter o poder de vida e morte nas mãos. E por último, um dos mais bizarros, o herói maligno. Pensa num bombeiro que causa um incêndio só para aparecer depois como o grande herói que salvou todo mundo. É exatamente isso. Pra gente entender de verdade essas motivações, não tem jeito, a gente precisa olhar para as histórias reais por trás dessas definições. E vamos combinar, são casos de arrepiar. Vamos começar com o Richard Angelo, um enfermeiro que é o retrato perfeito do tal herói maligno. Ele trabalhava num hospital em Nova York e, mais do que tudo, ele queria ser reconhecido, ser aplaudido. O método dele era doentio. Ele confessou que injetava drogas em pelo menos 25 pacientes só para criar uma emergência. Aí ele corria, fingia que estava fazendo de tudo para reanimar a pessoa e no final recebia os elogios, a admiração por ser tão esforçado. Agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo, lá para o final do século XIX, para um caso ainda mais perturbador. O caso da enfermeira Jane Topham, que é um exemplo claríssimo da motivação sádica. A confissão dela é uma das coisas mais chocantes que existem. A Topham não matava por pena, nem para ser heroína. O motivo dos crimes dela era o prazer sombrio que ela sentia em controlar o último suspiro de alguém. Era sadismo puro. E finalmente, a gente chega em um dos maiores assassinos em série de todos os tempos, o Dr. Harold Shipman. Ele era um médico de família super respeitado na Inglaterra, um cara que escondeu os crimes dele na frente de todo mundo por décadas. Olha só a escala do que esse homem fez. É inacreditável. Ele matou pelo menos 215 dos seus pacientes, e esse é o número confirmado. Suspeitam que foi muito mais. E a arma dele era o status. Por ser um médico de confiança, ele só falsificava o atestado de óbito, dizia que foi causa natural, e ninguém nunca desconfiava de nada. E esses casos não são pontos fora da curva, não. Infelizmente, esse é um tipo de crime que se repete no mundo todo, e isso mostra o tamanho assustador do problema. Pensa um pouco nisso aqui. Segundo as pesquisas, quando um profissional de saúde se torna um assassino em série, a média é de 2 pacientes mortos por mês. 2 por mês. É uma estatística que mostra a frequência com que esses crimes podem acontecer bem debaixo do nosso nariz. A lista de nomes é enorme e é internacional. A gente tem Charles Cullen, nos Estados Unidos, que pode ter matado centenas. Nils Hogel, na Alemanha. E mais recente, a Lucy Letby, no Reino Unido, condenada por matar bebês. Fica muito claro que nenhum país está livre disso. Cada um desses casos deixa uma cicatriz muito profunda. E não é só nas famílias das vítimas, é na confiança da sociedade inteira. Esses casos nos obrigam a encarar uma fraqueza que a gente preferia ignorar que existe. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final bem difícil de responder. A confiança é a base da medicina, certo? Mas como a gente equilibra essa confiança com a vigilância que a gente precisa ter para proteger as pessoas mais vulneráveis? Muito obrigado por acompanhar até aqui. Casos como esses nos lembram da importância de ter supervisão, de ter responsabilidade no sistema de saúde. Para mais análises aprofundadas como esta, se inscreva aqui no Os Assuntos Atuais e compartilhe este conteúdo. Até a próxima!